Olá, meus amigos, eu sou Carlos Santos. Estamos iniciando mais um episódio do Freedom, o podcast que você tem a liberdade para falar o que você quiser. E aqui a gente não se preocupa em ser derrubado ou cair a nossa live. A gente cria outra para vocês. Eu tô aqui hoje com um cara que eu queria trazer desde a primeira vez que a gente iniciou o primeiro episódio do Freedom. Meu amigo, meu irmão Márcio Alberto está como deputado estadual já no segundo mandato dele aqui no Rio de Janeiro, lutando as batalhas do Rio de Janeiro. Beleza, Márcio? Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, Carlos? Uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite para vocês que irão nos assistir. É uma grande alegria estar aqui contigo, que é um amigo, que é alguém que eu conheço já há bastante tempo. Nesse município que eu gosto tanto, que é Volta Redonda. Os desafios, sem dúvida alguma, aqui no estado são muitos, são multivariados. Nós temos aqui diversos desafios. O desafio de tornar o estado do Rio de Janeiro grande. Eu não sei se eu cito novamente, porque desde que eu me conheço por gente, é essa luta que nós encontramos, mas o que eu tenho certeza é que já passou da hora de nós realmente nos esforçarmos, não somente enquanto classe política, mas também enquanto cidadãos, para que o estado do Rio de Janeiro possa ter dias melhores. E isso passa, sem dúvida alguma, pela política. Nós precisamos que os políticos pensem mais nos interesses da sociedade, ainda que essa frase já esteja um pouco batida, mas ela não deixa de perder a sua verdade, a sua potencialidade, porque ela é correta, ela é adequada, ela é certeira. Então os políticos precisam deixar de pensar em si mesmos e passar a pensar no povo, na população, nas demandas da população, nos interesses da sociedade. E quando isso for levado a sério, colocado em prática, pelo menos por uma maioria, nós já veremos as transformações que são tão esperadas por essa população do nosso estado. Beleza, Márcio. Márcio, primeiro se apresenta para as pessoas aí, fala então, quem é. Meu nome é Márcio Alberto, estou deputado estadual no segundo mandato, também no segundo mandato como presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj, policial civil há 23 anos, católico, catequista, já fui coordenador de CRISM, enfim, membro de Pastoral da Juventude, e diversas outras atividades dentro da igreja. Então, sou ligado umbilicalmente à Igreja Católica. Também casado, tenho 7 filhos, enfim. Então, basicamente, pernambucano, radicado aqui no estado do Rio de Janeiro há muitos anos. Cheguei aqui no estado do Rio de Janeiro bem novo, muito pequeno. Fui muito acolhido, tanto eu quanto a minha família, e nós estamos aqui há bastante anos. Só eu estou na residência onde moro, em Padre Miguel, há 42, 43 anos. Eu que tenho 49, então, assim, muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Você é de onde que você tinha falado? Nordestino? Pernambuco. Sou nordestino. Isso. O cara que apanha... Pô, cara, o cara que mais apanha da esquerda. A esquerda baiana. É contradição, né? Negro, nossa. Morador de Padre Miguel, então, suburbano, né? Nordestino. Só faltou ser homossexual, né? Não faltou, não? A gente respeita, mas não tem, foge completamente daquilo que eu acredito. Eu repito, os homossexuais, como ensina o próprio catecismo da Igreja Católica, eles precisam ser respeitados, amados, acolhidos, a pessoa deles, né? Não as suas inclinações que nós discordamos, assim como também ninguém é obrigado a acolher os meus pecados, e eu os tenho. Então nós não somos obrigados, nem estamos obrigados, enquanto religiosos, enquanto católicos, enquanto cristãos, a aceitar o pecado de quem quer que seja, e ninguém está obrigado a aceitar os nossos pecados. A pessoa sempre deve ser amada, respeitada, acolhida, integrada, sem dúvida alguma, mas não os seus pecados. Pecados, nós lutamos contra eles, não os acolhemos. Deixa do lado de fora do céu, né? Exatamente. Então... E como é que você lida com essa questão que você está falando? Já entrou no assunto católico, né? Questão de ser um católico na política, né? Porque você não é um político que se tornou católico. Exato, isso é muito importante. Porque a minha luta, Carlos, é para que eu seja verdadeiramente um católico na política e um católico onde quer que eu esteja. Sim. Todas as vezes que eu vier a errar, é porque em algum momento
eu me desviei daquilo que o catolicismo prega. Os erros são meus. É minha responsabilidade. E quando eu acerto, eu tributo esses acertos à doutrina católica. Então, quando eu acerto é porque eu consegui ser fiel àquilo que a igreja me ensina, espera de mim e me pede. Quando eu erro, os erros são exclusivamente meus. São frutos do pecado. São frutos de uma ausência de conversão em alguma ou em algumas áreas. Por isso que eu falo que nós não precisamos ter nenhum tipo de receio de valorizarmos os nossos políticos católicos. Nenhum medo. Porque quando ele acerta por ser católico, sem dúvida alguma. Quando ele erra deixando a igreja de fora. Ele erra por causa dos seus pecados particulares, porque a igreja não ensina ninguém a pecar, a errar, nada disso. Pelo contrário, quando nós somos fiéis à sagrada tradição, à sagrada escritura e ao sagrado magistério, a tendência é que acertemos sempre, sempre. E tenhamos sempre o nosso coração em paz por sabermos que, sendo fiéis a essa doutrina, estaremos fazendo a vontade de Deus em qualquer área, onde quer que estejamos, seja no casamento, seja enquanto estudantes, seja enquanto profissionais, e enquanto profissionais nas mais diferentes áreas, tanto na política quanto na polícia, porque eu também sou policial civil, enfim. Então, se eu sou fiel a Deus em todas as áreas, eu vou acertar. Se eu não sou fiel a Deus, eu vou errar. Essa é uma conta que sempre se cumpre. A minha esposa, quando eu entrei na política, também falei pra ela assim... amor, acho que eu vou me candidatar e tal. Ela falou assim, ela me pediu duas coisas. Não envergonha a nossa fé e não me envergonha. Então eu acredito quando você coloca, né, sobre a questão de ser católico onde você estiver, não importa, você tem que ser católico, né? Porque não é vou vestir minha camisa de ser católico. Ser católico é a sua conduta do dia a dia, o seu cotidiano, né? Como São José Maria Escrivá também tem esse projeto de você levar a sua vida de ser católico no dia a dia, no trabalho, onde você estiver. Exatamente, você não precisa ter medo. Veja, nós já tivemos na história da igreja catequistas que erraram? Sim, provavelmente. Sim. Ordenadores de crisma? Sim. Sim. Seminaristas? Sim. Até mesmo religiosos, até mesmo sacerdotes, até mesmo bispos. Nós temos na história da igreja que erraram. Qual é a culpa que a igreja teve nisso? Nenhuma. E por causa disso, deixamos de apoiar catequistas, deixamos de apoiar seminaristas, deixamos de apoiar religiosos, deixamos de apoiar essas pessoas que em algum momento tiveram uma posição de destaque dentro da igreja, mas erraram. Então, assim, em nenhum momento nós deixamos de apoiar as funções que já existiam. Mas por que quando vamos para o campo político, o político católico que está na política, ele não pode ser apoiado. Sabe? Então, eu até falei isso uma vez pro padre, a verdade, a sensação que nós temos quando estamos na política, e não é somente uma sensação minha, mas de outros católicos que estão na política, é que nós somos tratados ou enxergados, não é generalizando, mas por alguns, como se fôssemos leprosos. Exatamente. Abandonados. Você fica lá, vem até aqui, daqui em diante você não passe. Não, mas Parece que nós temos uma doença contagiosa. Então, nós acabamos pagando por algo que nem fizemos. Sim, mas isso é quando você é um católico que está na política de forma correta. Se você tá lá no meio lá dos esquemas lá, envolvido com o pessoal de esquerda... Se você é um esquerdista, se você é socialista, comunista, progressista, como quer que seja, não. Mas aí eles são acolhidos, são amados pelos deles. Sim. Mas são. Mas se você está se esforçando diariamente, não pode, porque tem um caso lá de 300, 400 anos atrás que um religioso abraçou o político, ele errou. Então, assim... Mas essa é uma realidade duríssima, duríssima. E que existe. Sim. Que existe de fato. Né? Por isso que eu sempre tranquilizo. Se eu acertar, é graças a Deus mesmo. É graças à Igreja Católica. Mas se eu errar... A igreja não tem nada a ver com isso, os católicos não têm nada a ver com isso, os cristãos como um todo não têm nada a ver com isso. Sim. Foi fruto de uma sem-vergonhice, de uma fraqueza,
fruto de um pecado, de alguma área existente em mim não convertida, não entregue ao Senhor. Eu tenho, no direito canônico, ele fala que é lícito o leigo católico se envolver diretamente na política, ainda mais se ele entende que há um erro dentro que seria de uma democracia, né, da convivência, que é lícito ele se manifestar e ele atuar politicamente para que possa consertar esse erro dentro da sociedade. Exatamente, e eu acho Mas existe um puritanismo dentro. Um puritanismo, é só uma das palavras mais corretas para se falar disso, né? E eu acho, eu não posso falar da igreja generalizar, mas eu acho que alguns setores ainda não conseguiram lidar com isso, ainda que a doutrina social da igreja fale sobre a importância da política, ainda que nós tenhamos documentos magisteriais que falem da importância da política, ainda que nós tenhamos papas falando sobre a beleza da política. Mais recentemente tivemos o Papa Francisco, que falou que a política, né, era um dos principais instrumentos de caridade quando levado a sério. Ainda que tenhamos todo esse arcabouço positivo falando sobre a política e de maneira muito adequada, muito boa, muito feliz, na prática, os políticos católicos, os católicos que estejam na política, nós ainda não conseguimos colocar todos esses ensinamentos em prática, fazer esse acolhimento, dar essa formação, né? E tem algumas coisas que acontecem que aí me preocupam um pouco às vezes, né? Por exemplo, não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo. Acho que todos concordam sobre isso. Então, se eu sou um católico que estou na política, eu tenho que me adequar à doutrina da igreja. Sim. Se eu não quiser me adequar à reta doutrina da igreja, então eu não posso fazer parte de um grupo que esteja formando esses mesmos católicos para que, a partir dessa formação e dessa visão católica, possam adentrar no campo político. Quando ele achar que está preparado para isso, e que ainda que com lutas, com dificuldades, mas ele vai fazer uma busca sincera e verdadeira para acolher o que é correto, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é nobre e que é ensinado pela igreja, ele vai poder fazer parte. Mas como acontece isso de vez em quando? Aqui e ali. O indivíduo quer estar na política, ele quer continuar socialista, ele quer continuar comunista, ele quer continuar progressista, globalista, ele quer aceitar o aborto em alguns casos, ele quer aceitar a ideologia de gênero, ele está num partido, por óbvio, que combate muitas coisas que a igreja acredita, mas ele está ali no meio daquele grupo. Então, algumas coisas eu não consigo entender. Repito, se nós sabemos que não é a igreja que deve se adaptar ao mundo, mas o mundo que deve, né, receber aquilo que a igreja tem para ensinar, por que na prática, né, na hora de levar isso para os políticos que querem levar o catolicismo para esta seara, eu aceito que ele não queira mudar. Eu aceito que ele continue socialista. Eu aceito que ele continue comunista, mas concedendo a esse político amplos espaços em algumas paróquias, em algumas capelas. Então, sem nenhum tipo de generalização, sem nenhum tipo de acusação, quem sou eu? Porque sou ovelha, sou filho da igreja, não sou eu que estou à frente da igreja, não sou eu que devo falar em nome da igreja, eu só estou trazendo uma reflexão que deve ser feita, deve ser levada muito a sério, porque nós não podemos compreender que a ingenuidade seja uma virtude. Sim. Isso é ingenuidade. Então, essas pessoas estão aqui e ali colhendo votos dos católicos. Os católicos, então, entendem que eles são aceitos naquela maneira de fazer política. Veja,
se ele quiser participar da missa, da confissão, enfim, se ele é batizado, ele tem esse direito. Mas aí quando nós vamos por uma especificidade, uma particularidade, como eu estou falando aqui na questão política, em que a doutrina tem a sua igreja, tem a sua doutrina social da igreja, está formando, e essa pessoa não quer aderir a esta formação da igreja, ele também não tem espaço nas paróquias para falar de política. Sim. Ele não quer aderir. Então, a mesma firmeza que nós vemos em outras áreas dentro da igreja, por exemplo, se eu for um catequista e estiver falando favoravelmente ao aborto, não tem o que se pensar duas vezes. Eu não posso estar numa catequese, eu não posso estar à frente de uma catequese. O problema é quando tem padre que concorda ainda, né? Mas a regra é muito clara. Eu não deveria estar ali. Sim. E eu falo isso com um exemplo concreto, porque eu já fui dar uma palestra para um grupo de crisma e comecei a ser muito questionado por um indivíduo. Muito. Ele não concordava que em alguns casos, que eu não poderia ser favorável ao aborto, nem mesmo em alguns casos. Por mais que eu entendesse a dor da mulher, que ela precisa ser acolhida, que ela precisa ser amada, que ela foi violentada, tal, mesmo que eu veja esse lado com sinceridade, mas eu não posso ser favorável ao aborto. Sim. E ele começou a questionar. Era o único. Até que em algum momento, teve um intervalo, eu perguntei quem era aquele crismando. Ele falou, não é o crismando, é o coordenador da crisma. Nossa. Então, é claro que nós não podemos generalizar. Mas a medida qual é? Olha, você não pode estar coordenador de uma crisma se você é favorável ao aborto. Se você, por exemplo, não acredita na ressurreição de Cristo. Se você acha que aquilo ali é apenas um fator simbólico. Você não pode estar como coordenador de um grupo jovem ou como catequista se você não acredita nos dogmas da igreja. Sim, você está ensinando isso, né? Você está ensinando. Então, como você vai se apresentar como um político católico numa paróquia se você não acredita na doutrina social da igreja e prega o comunismo e prega o socialismo, que a própria igreja, oficialmente já condenou? Sim. E é preciso dizer, a igreja condenou o comunismo e o socialismo para todo sempre. Não foi só naquele período. Não né? foi só no período. Assim como a igreja disse que Lúcifer está condenado para todo sempre, o socialismo e o comunismo também. Então não vai ter como colocar uma nova roupagem nele. Olha, é por causa trocar isso aqui que fica palatável. Não, os documentos da igreja são claríssimos. Não tem um new socialismo, né? Não vai ter isso. Então, se alguém não aceita a doutrina da igreja, não pode, então, estando na política, ou como pré-candidato, ou querendo estar na política, se apresentar ou ser apresentado numa paróquia. Como também, ele também não poderia se tivesse vários outros problemas na sua vida privada. Agora, isso é um pouquinho mais difícil, porque aí somente um diretor espiritual, um confessor... Padre para ajudar. Né? Então, não posso exigir isso da comunidade, porque a gente não sabe, né, o que vai intimamente naquele coração, naquela alma. Mas quando a coisa é notória, é pública, então ele não pode ser aceito, uma vez que não quer aceitar o que a igreja determina para fazer campanha, né? Ninguém faz campanha ali, mas para se apresentar como um pré-candidato ou ser apresentado como um pré-candidato católico. Não deveria ser assim. Mas isso, em alguns locais, acontece. Então, é mais um problema, é mais uma confusão que causa entre os próprios católicos. Sim.
Já nas igrejas protestantes, isso é mais difícil. É mais difícil. A triagem é mais séria de acordo com os valores que eles acreditam. Sim. Então, muito difícil. Dificilmente você vai ver um Chico Alencar. Você vai ver um Marcelo Freixo. Dentro de uma igreja evangélica. Dentro de uma igreja evangélica. A não ser que o pastor seja declaradamente progressista. Sim. Mas, se não for o caso, você não verá. Porque eles não deixam. Mas você vê Chico Alencar. Você vê Marcelo Freixo. Molon, né? Você vê Molon. Você vê até Lindbergh Faria. Enfim. Você vê vários desses sendo apresentados, às vezes. Aqui, por muitos anos, a gente tivemos aqui Como na políticos diocese, católicos. na diocese aqui, palestras deles dentro da Cúria Diocesana. Então, para você ver que eu não estou inventando nada, é um assunto espinhoso, Sim. sem dúvida. É um assunto que tem que ser... na verdade. E tem que ser tratado com muito respeito, como nós estamos tratando aqui, com muito equilíbrio, sem generalizações, mas que precisa ser falado ainda mais num período como esse, um período eleitoral, o Brasil atravessando um momento dificílimo, o estado do Rio de Janeiro, idem, atravessando momentos novamente bem difíceis. Então a gente não pode mais brincar, não podemos mais nos omitir diante de todas as tragédias que nós temos sociais. Precisamos, então, debater isso, porque o mesmo fiel que vai à missa, quando ele sai da missa, ele sai levando tudo aquilo que ele bebeu na missa, na Santa Missa. Mas ali ele tem que levar para o seu dia a dia o que ele aprendeu naquela Santa Missa. A palavra que ele ouviu, o Cristo que ele comungou. Sim. Não é isso? E quando ele sai dali, ele vai ter necessidade. Ele vai querer ter segurança. Não é isso? O católico, quando sai da missa, não vai querer ter segurança. Ou ele sai de um retiro. Se ele adoecer ou tiver qualquer problema, ele vai querer um bom hospital, um hospital funcionando. Correto. Ele vai querer ir no supermercado e comprar alimentos a um custo acessível ao seu bolso. Ou seja, ele não pode desprezar o que acontece na Terra, que é terreno. Uhum. Ele não pode desprezar isso. E é típico do leigo cuidar dessas coisas. É a função dos leigos. Então, como que a política pode ser menosprezada? Se a política está em todos esses fatores, nessas searas, nessa realidade do leigo que eu acabei de falar? Quem foi que separou isso? Quem foi que separou fé de política? Quando a igreja diz que andam juntos e não separados. Quantos discursos nós ouvimos? A minha fé é uma coisa, a política é outra, não quero nada com a política, vou cuidar somente das coisas de Deus. Isso faria sentido se fôssemos religiosos, né? Se estivéssemos dentro de um mosteiro, dentro de um convento, como padre, como freira, ou sei lá, numa comunidade de vida, isso faz até algum sentido. Mas para um leigo, não. Somos nós que devemos cuidar dessa realidade. E cuidar dessa realidade como católicos, sem nenhum tipo de vergonha daquilo que somos, sem nenhuma timidez, deixando claro que nós temos posição, deixando claro que nós queremos viver no nosso dia a dia as bem-aventuranças, os 10 mandamentos, que nós acreditamos no céu, no purgatório, mas sabemos que também o inferno existe. E para lá vão aqueles que são desobedientes a Deus e a sua igreja. E isso não pode estar fora de nada que faz parte do meu dia a dia. Essa realidade precisa me acompanhar. Esses ensinamentos não podem ser deixados trancados dentro de um armário, dentro de uma gaveta. E hoje uma das minhas principais lutas, com todo cuidado, com todo respeito, é levar essa reflexão. Essa reflexão precisa estar em todos os setores. Não somente porque estamos num período eleitoral, mas porque todos nós, de alguma maneira, temos que lidar
com a política nos nossos afazeres diários. Todos nós. Se uma paróquia é assaltada, é porque falta segurança ali, naquela região. Se o padre já não pode fazer uma vigília por não ter segurança suficiente, isso está dentro do campo da política também. Se a paróquia alaga, porque ali, no entorno, não tem uma boa drenagem, não tem uma limpeza dos ralos, isso faz parte também da política. Isso tem a ver com a política. Então, nós não podemos descuidar disso. E por termos descuidado, por termos abandonado a política, é que ela foi infiltrada por quem não deveria, por quem não tem vocação, porque a política, e aí já estou falando da política propriamente dita, para alguém com mandato, é uma vocação. Sim. E aqueles que assumem a política, por ser uma vocação e são vocacionados para a política não é glamurosa. Ela é cruz, ela é martírio, ela é sacrifício, ela é renúncia. Não é um momento de glamour, de exaltação das minhas vaidades, do meu ego. É perseguição, é labuta, é suor, é lágrima, é choro, é desânimo em alguns momentos, é esperança em tantos outros, é joelho no chão para um católico, é o rosário na mão, é a Sagrada Escritura sendo lida e meditada. Para um católico na política, vocacionado, a política é isso. É um serviço constante aos seres humanos. Domingo, 11h30 da noite, meu telefone toca. Madrugada de domingo para segunda, as mensagens chegam. E se as pessoas estão mandando mensagens, se estão ligando nesse dia e nesse horário, é porque é importante para elas. E se alguém não quer ter esse tipo de contato, é melhor não estar na política. Agora, bota isso na cabeça dos vários pré-candidatos que estão aí. Bota isso na cabeça daqueles que estão na política já há algum tempo, mas que não estão servindo como deveriam. Estão se servindo do povo. Bota na cabeça aqueles políticos que só aparecem de 2 em 2 anos ou de 4 em 4. A política é martírio, é renúncia, é cruz, é sacrifício, é dor. Eles não querem, porque muitos estão buscando a política para satisfazerem seus egos. Exatamente. A sua vaidade. Por isso que você vê quantos que entraram no primeiro mandato comigo, deslumbrados. Hoje eu estou almoçando no Palácio Guanabara. Amanhã estou jantando no Palácio Laranjeiras. E aquilo deixa-os deslumbradíssimos com aquela realidade. E aí muitos passam a querer lidar somente com quem pode lhes dar algo em troca. Com quem é considerado importante. Com quem é considerado um homem de posses, uma mulher de posses. Não quer mais ter contato com um suburbano, com alguém do povo, da população mais humilde, mais simples. Então, mais uma vez, tudo isso que eu estou falando, e muito do que eu estou falando é correto, eu aprendi aonde? A doutrina social da igreja. Aprendi também lendo a vida dos santos. Como que Jesus agia? Se Jesus estivesse na política, como que ele agiria? Dando ouvidos às pessoas, acolhendo as pessoas ou não? Ou só recebendo empresários, mega empresários, políticos importantes, grandes lideranças? É claro que Jesus atenderia a todos.
Então, hoje, estando na política, tudo isso, Carlos, eu estou expondo aqui nessa conversa nossa, todos os dias estão na minha mente, na minha memória, nos meus sentimentos, tudo isso. Vou atender uma pessoa, tudo isso vem. Os 10 mandamentos, aquilo que eu aprendo na igreja, aquilo que a igreja espera de mim, aquilo que os santos me ensinaram, aquilo que o catecismo me ensinou, aquilo que a Sagrada Escritura me ensina. Tudo isso sempre. Quando eu perco isso de vista, eu erro. Eu deixo a desejar. Eu não atendo alguém. Mas enquanto essa realidade católica está bem inflamada dentro de mim, é 100% de acerto. Bom, acho que sua fala é até inspiradora para todo mundo que quer entrar na política. As pessoas que não têm mandato ou que estão buscando mandato, né? Que as pessoas às vezes acham que a política é isso, é sentar na cabeceira de uma mesa, encontrar a pessoa famosa, tirar foto com o Bolsonaro, que agora é moda isso também, né? Tirar foto com o Bolsonaro, tirar foto com as pessoas. Eu tive um evento no Rio e alguns políticos, eles são como popstar, né? E eu não sei se é você que conhece mais a questão da política do Brasil, não sei se isso é só no Rio de Janeiro, porque o cara parece que ele é um popstar, já sai cercado de segurança, você não consegue contato nenhum com o cara. Isso não é só no estado do Rio de Janeiro, infelizmente. E aí nós temos... A internet, ela é muito boa. Uhum. As redes sociais, elas deram liberdade para que as pessoas possam se expressar como queiram. Mas alguns seres humanos, alguns políticos estão muitíssimo vaidosos, se achando semideuses. Então, quanto mais seguidores, para alguns, veja que eu não estou generalizando e nem com inveja, zero de inveja desse pecado capital terrível, demoníaco, zero de inveja. Mas eu não posso fechar os olhos que alguns, por terem muitos seguidores, por terem 10 bilhões de seguidores, porque seus vídeos atingiram 800 trilhões de pessoas, que eles fiquem muito vaidosos. Muito mesmo. E é uma pena. E alguns chegam a ser excelentes artistas. Porque diante das câmeras são extremamente simpáticos, mas nos bastidores, é como você falou, você não consegue ter acesso. E eu tenho uma questão comigo. Pode ser extremamente inteligente, pode ser um baita de um intelectual ou uma intelectual, mas se não for humilde, se não for uma pessoa simples, se for uma pessoa soberba e arrogante, eu quero distância. Distância completa. Porque sem essa virtude da humildade, para mim, toda essa intelectualidade dessa pessoa, para mim não serve. Para mim não é verídica, não é autêntica. O Rei dos Reis lavou os nossos pés. Quem é você para ser tão soberbo? Quem somos nós para sermos tão soberbos e arrogantes? Se o nosso Senhor Jesus Cristo nos acolheu, lavou as nossas chagas, as nossas lepras, lavou os nossos pés, e nós repetimos isso todos os anos no lava-pés. Quem somos nós para sermos tanto soberbos? Então concordo plenamente contigo. Muitos se acham, de fato, grandes artistas. De certa forma são, né? Qual a solução para o estado do Rio de Janeiro, Márcio? A solução para o estado do Rio de Janeiro é uma conversão verdadeira e generalizada dos corações para Cristo. Se você está perguntando minha opinião verdadeira é essa. A partir desse voltar-se para o nosso Senhor Jesus Cristo, para os sacramentos, aí sim nós poderemos falar
em grandes transformações. A transformação principal, ela começa dentro. Eu vou dar até um exemplo a partir de uma história. Um cientista, ele tinha um filho pequeno. Eu vou resumir para não ficar muito longo. Ele tinha um filho pequeno, ele era um cientista, e por ser um cientista, ele sempre estava atarefado e voltado para as suas funções justas, dignas. E o seu filho pequeno, o laboratório dele ficava dentro da sua própria residência, e o seu filho, de quando em quando, vinha falar com ele: pai, vamos brincar. E ele nunca tinha tempo, e isso o incomodava bastante. Não a perturbação da criança, mas por ele não conseguir dispor do tempo suficiente para brincar com seu filho. E até que, de tanto o filho insistir, ele teve uma ideia. Esse cientista pega, então, uma revista. Essa revista tinha o Mapa Mundi. Ele pega a revista, dobra e corta a revista inteira, entrega aquele saco com aquela folha toda picotada e explica para o filho que ele deveria montar aquele mapa, que essa seria a brincadeira. Assim que ele voltasse com aquele mapa montado, eles iriam continuar brincando e aquele filho ganharia um brinde se montasse o mapa de maneira correta. Ou seja, na cabeça do cientista, ele iria se livrar do seu filho, porque uma criança daquela idade, com 10, 12 anos, não conseguiria montar o Mapa Mundi. Né? Então ele entregou uma cartolina, uma cola, a criança iria em cima daquela cartolina tentando montar o Mapa Mundi. Qual não foi a surpresa daquele pai? Que 30, 60 minutos depois, o filho volta dizendo que acabou de montar aquele mapa. O pai, muito espantado, começou a imaginar: meu Deus, a América do Sul vai estar na América do Norte, vai estar invertido, tudo trocado. Né? E ele já estava preparado para falar: meu filho, você não podia fazer isso tão rapidamente e tudo mais, mas traga lá o seu mapa montado. O filho foi então e volta com o Mapa Mundi montado. E qual não foi a surpresa daquele pai que viu que o mapa estava correto? A criança tinha montado aquele quebra-cabeça de maneira correta. O pai então ficou muito espantado, muito surpreso com aquilo, começou a pensar: não, ele não aprendeu, não teve aula de geografia ainda, pelo menos não nesse nível. Como que ele conseguiu montar tudo certo? Os países estão nos locais, nos lugares corretos, enfim, e já não se aguentando, perguntou: meu filho, me diz uma coisa, como que você conseguiu montar, eu vou te dar o brinde, mas como você conseguiu montar esse mapa de maneira certa? Você já tinha feito isso antes? A criança falou: olha, pai, eu nunca tinha montado um mapa na minha vida. Eu nunca tive aula para isso. Mas enquanto o senhor estava recortando a revista, eu percebi que na parte de trás daquela página tinha a figura de um homem. O homem eu sabia montar, o mapa não. Então o que eu fiz? Eu virei a folha e fui montando o homem. Fui reconstruindo o homem. E quando eu reconstruí o homem, eu percebi que tinha reconstruído o mundo. Tudo isso para dizer que a tarefa mais urgente é reconstruir o ser humano. É voltar-se para o interior dos seres humanos. Como que esse interior está? E foi por isso que eu te disse que o que pode solucionar o nosso problema é uma conversão verdadeira. Sim. E nós precisamos disso. Nós precisamos dessa reconstrução dos seres humanos. E precisamos que esses seres humanos, tocados pela graça do Cristo, do Senhor, eles estejam em todas as áreas, liderando todas as áreas. É assim que nós sairemos da lama, com homens e mulheres tocados pela graça do Senhor, homens retos, mulheres retas, de boa têmpera, de excelente caráter,
essas pessoas estarão dispostas a servir. Ontem, hoje é sábado, ontem, sexta-feira, eu saí de casa às 9 horas da manhã para Teresópolis, voltei 10h30, 11 da noite. Hoje eu estou aqui e até posso falar para vocês, tem festa na escola dos meus filhos. Imagine, comemoração do Dia das Mães. É claro que para eu estar em Volta Redonda hoje, eu ouvi minha esposa dizendo, mas Márcio, é a festa das crianças. Sim. E eu tive que explicar para ela. E dessa vez, eu não poderia participar. De outras vezes eu participei. Mas é o meu trabalho. Onde eu consigo fazer bem para as pessoas, mas também retiro o meu sustento hoje. Esse sustento que vai ajudar a minha família. Então, a vida política levada a sério é renúncia também, Carlos. Né? E a sociedade, para ser transformada, vai precisar ter esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos que isso aconteça logo, logo. Márcio, eu quero te agradecer por você ter tirado um tempo. Agora senti até uma dor no coração com a história de você perder a festa da escola dos seus filhos. Que eu tô com um filho pequenininho, então eu penso assim, cara, eu não quero perder nada na vida do meu filho. Tô com uma menina vindo agora, graças a Deus, se quiser. Dia 6 de julho estará conosco. Já está, né? Mas... aí eu vou estar com um casalzinho. Então eu fico pensando justamente isso, sabe? Perder os momentos do meu filho, sabe? Perder os momentos com os meus filhos. Mas enfim, agora eu estou licenciado da Polícia Civil. Uhum. Mas quando eu estava na Polícia Civil, eu ainda tinha menos liberdade do que hoje na política. De certa forma, a gente faz o nosso tempo, né? Na Polícia Civil, não. Eu perdi várias coisas. Tinha operação, estava trabalhando. É impensável de você falar pro teu delegado, falar, olha, doutor, eu vou ter uma festa na escola dos meus filhos, não posso ir para a delegacia. Isso não existe. Entendi. Certo? Mas já estando na política, eu participei de outras festas, Dia das Mães, e participo de outras atividades na escola. Dessa vez, calhou de eu não poder. E Dia das Mães é todo dia, né, Márcio? Exatamente, sabe? Então calhou, mas no Dia das Mães eu estava em casa, né? Não marquei nada, por óbvio, né? Enfim, mas hoje é a festinha na escola do Dia das Mães. Se eu pudesse, eu estaria lá, mas não pude. É simples? Não, não é simples para mim. Mas um homem precisa arcar com suas responsabilidades e com as consequências advindas daquilo que lhe compete. E vida que segue. E tá tudo bem. Eu não posso, né, abandoná-los. Não é isso. Mas eles sabem que em determinados momentos eu trabalho muito mais. Naquele momento que você não saiu na foto, mas para que eles pudessem estar na foto. Sabe? E se eu tiver que ter 1 minuto, então, de tempo com meus filhos, que seja 1 minuto extremamente intenso. Sim. Se eu puder ter 1 hora, que seja intenso. Se eu puder ter 2 horas, que seja intenso. Agora, eu não posso deixar também de cumprir com as minhas funções, porque eles também dependem disso. Estando na política, eles também dependem disso. Né? E algumas profissões, sem dúvida alguma, exigem mais do que outras. Então, um médico obstetra. Tem que abrir mão, né? Cara, às vezes tá numa festa, ó, toca o telefone, temos uma grávida aqui que entrou em trabalho de parto. Sim. Toda profissão, né? Tem Estou indo para ir. Também que... Exato, policial. Nós abrimos mão de muitas coisas. Na política, quando vista como eu falei, você abre mão de algumas coisas em prol de outras. Sim. É assim. E Deus vai dando a graça, Deus vai conduzindo as coisas e tudo vai se adequando, vai se encaixando, ninguém fica dolorido por causa disso, porque Deus ali está. É isso aí. Amém, que assim seja. Márcio, quero te agradecer por você ter vindo aqui em Volta Redonda, né? Isso aqui a gente não tá gravando no Rio, estamos gravando em Volta Redonda. Esse deslocado até aqui pra gente gravar, pra gente fazer esse programa aqui. Você é o cara assim, muito solícito, te liga, manda mensagem, você atende, se você não atende, você retorna depois. É um cara assim que eu tenho grande felicidade de ter conhecido. Né? Estamos aqui 8, 9 anos de amizade.
Sou muito grato a você por todo o trabalho que você faz pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil. Tá? Eu acredito muito, muito mesmo na sua pessoa. Sabe? Não é porque o Márcio é deputado. Não, não é porque o Márcio é deputado. Porque o Márcio é o Márcio. Porque eu te conheço, porque eu conheço a sua história, eu vejo o seu trabalho dia a dia, é um cara que eu conheço. O Evandro tá aqui, eu falei assim, Evandro, o Márcio Galberto é o único político que eu coloco a mão no fogo por ele totalmente. E por isso que eu falei assim, vem cá, eu quero te apresentar ele por causa disso. Porque você realmente é a única pessoa que tá na política que realmente eu falo assim, cara... você não, nem fake news eles tentam lançar contra você. Eu nunca vi. Eles não têm, nem tentam esse trabalho. E olha que nós somos muito... Nós ficamos muito expostos. Muito combativo, né? O tempo inteiro exposto. Cara, de vez em quando eu paro pra refletir sobre isso, né? Eu sei que tá acabando aqui, mas... De vez em quando eu paro pra refletir no seguinte, cara... eu não tenho domínio de nada que acontece. Por isso que eu tenho que contar muito com Deus. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que pede pra tirar uma foto, você tá no evento, um vídeo, você tá conversando com alguém, você não sabe quem é. Imagine você negar pra tirar uma foto com uma pessoa ou fazer um vídeo. Você pode fazer isso? Pode. Você pode falar, poxa, eu não te conheço. Imagine, você falando assim, poxa, eu não te conheço. Sim. A pessoa vai falar, tudo bem, você não me conhece. Mas na hora de pedir votos, você também não me conhece e me pede votos, né? Agora, tô te pedindo aqui para tirar uma foto comigo, fazer um vídeo aqui, tranquilo. Você não quer. Então é muito difícil. E para não ter para não ter um caso, tem um caso recente de que depois ele mudou. Né? Mas o garotinho, antes do TH Joias ser preso, ele não me bateu, mas me colocou numa foto onde o TH estava. E bateu no secretário da PM à época, bateu, acho que no Cláudio Castro, bateu em várias pessoas que estavam ali naquela foto. Mas não me bateu. Mas como eu estava naquela foto, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, governador, ex-governador, garotinho, eu vou te explicar como é que foi essa foto. Nós estávamos num evento, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj. Era um evento de entrega de viaturas semi-blindadas para os policiais. Então, por óbvio, eu fui convidado, eu tinha que estar ali. Uhum. Agora, não sou eu que convido. E outra coisa, o TH Joias está parlamentar. Então, se não era para ele estar ali, deveriam ter feito uma triagem. Quem faz essa triagem não é a Alerj. O TRE disse que ele poderia ser empossado, ser nomeado deputado estadual. Então já temos aqui alguns caminhos, algumas pistas. Bom, mas ele estava naquele evento, ele não foi convidado por mim. Eu também não sei quem o convidou. E também não sei se quem o convidou sabe desse histórico dele, dessa vida pregressa nas suas minúcias. Né? Mas, vamos lá. Bom, ao final do evento, pediram que os deputados tirassem fotos próximos à viatura. Eu cheguei e fiquei perfilado conforme o pessoal da comunicação nos colocou. Ele veio por trás, como o senhor está vendo aí. Eu nem vi quem é que estava atrás de mim. Eu estava já preparado para tirar a foto. Bateram a foto, eu fui embora. Tinha outro compromisso. Nem olhei para trás. Carlos, nem olhei para trás. Por Deus. Fui embora. Hoje eu estou vendo essa foto que o senhor está postando aqui. Então o senhor vai me dizer que eu estou associado a ele porque ele apareceu numa foto? Você entende que a gente está exposto a todo instante. Então, e me preparo, eu sempre estou preparado. É um momento que já... Acho que até o Bolsonaro agora parece que ele não grava mais vídeo com as pessoas, né? Assim, não sei, não sei agora dizer. É possível, né? Mas você veja, o político ele fica exposto mesmo. Por isso que hoje, há algum tempo, né, desde que eu entrei, eu respiro fundo, calma, vamos ver as fontes, vamos levantar, vamos ver se realmente é isso que a imprensa está dizendo, porque é muito fácil associar. Uma coisa é você estar na foto, outra coisa é você ser ligado àquela pessoa, estar associado verdadeiramente. Sim. É muito difícil. Então,
eu me preparei. Já apareceram, né? Uma página outro dia disse... Outro dia não, já tem alguns anos, disse que eu era devedor de pensão alimentícia. Ah, eu lembro disso. Uma outra disse que eu era miliciano, né? Então, mas graças a Deus, eu tenho conseguido provar a verdade. Eu não tenho o que inventar. Não tenho o que esconder. Então a gente tem conseguido, mas as coisas vão ficando mais complexas. Por exemplo, como que faz política verdadeira de dentro de um gabinete, estando trancado no gabinete? Você não pode estar trancado dentro do gabinete, você tem que estar visitando, conversando com o secretário. E aí você conversa com um que no outro dia está preso. Mas o cara é secretário. Entende? Ah, então o Márcio foi visitá-lo. Não, fui levar demanda, não fui lá para bater papo com ele, para tomar café da tarde, para falar sobre dinheiro, sobre grana. Eu estava ali porque fui levar uma demanda para ele e eu tenho que fazer isso. Eu não posso ficar dentro de um gabinete trancado, senão eu não consigo levar as mensagens que a população me traz. Sim. Eu preciso despachar, né, com os secretários, eu preciso dialogar com outros políticos. Mas a gente fica muito exposto. Então, graças a Deus, até aqui, zero. Pouquíssimas acusações. Uhum. Essa é a última mesmo, né? Um político me deu uma camisa do Flamengo. Me entregou a camisa do Flamengo dentro de uma bolsa mesmo, né? E depois que ele me entregou, pra você ver como a gente fica tão neurótico. Ele me entregou a camisa do Flamengo, autografada e tudo mais. Me deu a bolsa. Eu tô dentro do carro e falei, cara... Que bolsa é essa? Eu deveria ter aberto, tirado a camisa ali na hora, sacudido, para as pessoas verem que tinha uma camisa ali dentro. Aí você vê como fica a tua cabeça com essa loucura, dessa realidade. Alguém tira foto, o deputado pega a pegou bolsa. A bolsa. Então não é simples, cara, é difícil. O dia a dia, de novo, não é glamour. É árduo. É árduo e é dureza, entendeu? Márcio, conta sempre com as minhas orações. Obrigado. Minha esposa, né? Você sabe que minha casa, minha família sempre time Márcio Galberto. Então sempre conta com as nossas orações. Aqui em Volta Redonda você tem um fã-clube aqui muito forte aqui, né? Pessoas muito queridas. Sim, sim. Mais uma vez te agradeço você ter deslocado aqui, você, toda a equipe, Jean, o pessoal que está te acompanhando. Tá? Muito obrigado pela sua visita a Volta Redonda. Você nunca fecha as portas pra gente, nem para as demandas de Volta Redonda, região sul-fluminense. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço, Carlos, e virei quantas vezes foram necessárias, mas dentro daquela loucura. Beleza. E não reclamo. Graças a Deus, a agenda lotada, mas faz parte. Faz parte. Faz parte. Então, muito obrigado de novo. Muito obrigado mesmo. Tá? Que Deus abençoe você, sua família linda. E estou às ordens. Beleza. Pessoal, quero me despedir de vocês aqui. Mais um programa gravado com a bênção de Deus. Então, até o próximo programa. Fiquem com Deus.